ABV causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABV. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a ABV. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Web Update da FAV. Hoje com o tema aqui da oculoplástica, vias lacrimais. Eu gostaria aqui de agradecer ao incentivo e à colaboração da Allergan, da Latinofarma e da Novartis por estarem presentes aqui nessa modalidade tão importante de ensino, fazendo um alento para a gente nesse período aqui de pandemia de Covid. Boa noite, Kátia. Boa noite, Cecília. Eu sou Kátia, né, como falou. Eu sou otorrinolaringologista do Hope Otorrino, que é uma equipe parceira, né, do Hope, e é uma honra muito grande estar aqui. Agradeço demais o convite do Hope, da FAV, em especial a doutora Cecília Remígio, que é uma querida e que opera junto com a gente, né, as dacrocistorrinostomias, e uma honra também, e agradecer já desde já a doutora Simone pela presença brilhante aqui no encontro, que eu tenho certeza que vai ser de muito aprendizado, e agradecer por ela, né, partilhar essa experiência na oftalmo. Muito bem-vinda, doutora Simone. Muito bem-vinda. Eu que agradeço. Eu não me sinto estrela, nem brilhante, assim, eu sou uma pessoa que gosta de estudar e aprender com vocês, tá? Então, eu agradeço todos os elogios, mas a ideia aqui é fazer uma troca. Eu acho que a idade de vocês é a melhor, assim, nessa fase que vocês estão, porque é cheio de dúvida, e isso faz com que a gente se questione. Ontem mesmo, numa cirurgia, o fellow falou assim, por que não faz de outro jeito? Eu falei, então faz, vamos fazer. Então, assim, vamos ver, né? Porque eu acho que ideias novas são sempre boas, né? Então, e a gente está junto e trocando, isso é importante. Então, eu trouxe 3 temas principais que eu acho que é onde a interação otorrino-oftalmo é fundamental. A via lacrimal começa a de drenagem na órbita, no olho, na superfície ocular, e termina no nariz. Então, o oftalmo querer dominar tudo sozinho, o otorrino querer dominar tudo sozinho é difícil. O trocar experiência, um apoiar o outro, o paciente sai ganhando com isso, né? E nós também, nós aprendemos. Se houver uma situação em que eu não tenho otorrino, no mínimo eu aprendi alguma coisa com o otorrino lá atrás para não fazer besteira. Se eu não resolver o problema, pelo menos eu não fazer besteira. Então, eu trouxe uma aula pequena de congênita, depois um filminho de endonasal, que na verdade eu quero que a Kátia discuta depois, o que ela faz de diferente, se tem alguma proposta. E o que eu mais acho que ajuda essa interação é nos implantes de tubo de Jones. Eu acho que fazer uma conjuntivo-rinostomia, só o oftalmo, sem corrigir as comorbidades do nariz, o que a gente lê de complicações, na verdade, eu acho que faltou na minha vida. Minha tese foi de complicações em conjuntivo-rinostomia com tubo de Jones. Então, eu aprendi com todas aquelas complicações a não querer entrar sozinha. Vamos entrar junto e o paciente vai ficar bem melhor depois, né? Foi onde começou a minha maior interação com o otorrino. Na Santa Casa, a gente tinha o mesmo prédio, otorrino-oftalmo, eu pegava o paciente pela mão, levava lá no otorrino e falava, vamos entrar junto, tá? Não tem vaga aqui, vai pegar na nossa vaga do oftalmo. E isso eu levei para a Unifesp, quando eu voltei para a Unifesp, e aí nasceu uma interação muito boa. Hoje nós estamos um time muito bem formado, cada vez mais duplas de otorrinos e oftalmos operando juntos. Bom, então começando pela obstrução de vias lacrimais congênita, todos vocês já sabem que o mais clássico é a obstrução membranosa no nível da válvula de Hasner, mas nós podemos ter todo tipo de obstrução. Eu posso ter uma via lacrimal que tem um trajeto submucoso, eu posso ter alterações canaliculares, eu posso ter ausência de uma parte do ducto, trajeto anômalo para dentro de uma concha, enfim, toda sorte de alteração.
Então, hoje, eu não vou para uma sondagem sem ter um endoscópio para ver aonde que eu estou saindo e o que acontece ali com a minha via lacrimal, tá? Mas por muitos anos, eu vou dizer que por mais de 20 anos eu fiz sondagem às cegas, né? Fazendo só aquele toque metal com metal, ou pondo um fotóforo e tentando ver a parte baixa, mas não se compara a você ter um endoscópio. Isso vai aumentar muito o sucesso da sua cirurgia. Bom, vamos começar então pelas alterações altas das vias lacrimais. Eu posso ter, que é muito comum, uma criança nascendo com uma membrana sobre o ponto lacrimal, tá? E o clássico de uma obstrução alta, que eu vou desconfiar quando chegar um bebezinho que não tem secreção e a expressão negativa, que essa criança tem alguma membrana, alguma ausência de canalículo, e preparada para abrir as vias altas também, tá? O teste de Milder desse paciente vai ser sempre aumentado. Aqui uma criança que nasceu com os 4 pontos, com uma imperfuração dos pontos lacrimais. O que eu fiz nessa criança? Eu fui com uma agulhinha, essa agulha é aquela agulha rosa que a gente usa para aspirar, xilocaína. Você entra com a agulha perpendicular, perdão, você roda, perfura a membrana, dilata e depois você vai irrigar para ver se essa criança tem o resto da via lacrimal. Aqui eu entrei com uma sonda, senti o hard stop, e assim eu fui fazendo em todos os canalículos dessa criança. Tá? Se eu tiver escopia na sala de cirurgia, eu posso fazer uma escopia também para ver como está o resto da via lacrimal. Aqui já o outro canalículo. E assim eu consegui fazer 2 canalículos de um lado e um canalículo do outro lado. Um deles, só perfurando a membrana, eu não consegui. Depois, eu sondei essa criança, era uma sondagem normal, mas eu posso também levar para a minha sala de cirurgia uma mesa radiolucente, né, um contraste aquoso, injetar, vocês veem que aqui ele tinha uma via lacrimal direita bonitinha e a via lacrimal esquerda mais estreita na parte baixa e o saco lacrimal um pouco aumentado. O que nós fizemos? O lado direito eu consegui abrir só um canalículo, eu coloquei o arame de Johnson artesanal, um arame que nós dobramos na hora da cirurgia. O ideal é ter uma monoquinha, uma mini monoca para pôr aqui, mas aqui no Brasil nós não temos com Avisa. Então aqui segue o link do Instagram, para quem quiser aprender a fazer esse modelador, ele salva o dia nos traumas, principalmente, lacerações, quando a gente não tem um silicone para colocar naquele paciente, tá? E aqui do outro lado eu fiz uma intubação bicanalicular. Aqui um pós-operatório recente, o arame de Johnson aqui, e o silicone bicanalicular, tá indo até o narizinho dele. Num pós-operatório mais tardio, de 2, 3 meses, removi o silicone e o arame. E aqui vocês veem os pontos lacrimais bem formados, tá? E um olho bem sequinho, paciente satisfeito. Aqui, quando eu tenho uma obstrução canalicular, eu vou ter o soft stop, uma parada fibroelástica. E se eu tiver dúvida, se eu quiser um exame mais sofisticado para avaliar a via lacrimal, o ideal é que todo serviço vá treinando alguém para fazer microscopia ultrassônica das vias lacrimais. Então, com ultrassom de alta frequência, eu consigo
vê aqui um canalículo retificado. No nosso serviço, quem é a super especialista, que eu nunca questiono o laudo que ela me manda, é a Norma. Então, aqui o aspecto de um canalículo normal. Vocês me perdoam, acho que estão fazendo uma obra aqui do lado, eu vou fechar a janela. Só um segundo. Então, a biomicroscopia me permite avaliar a permeabilidade, o diâmetro do lúmen, o conteúdo. Se eu tiver um plug, uma canaliculite, vai causar uma sombra acústica aqui, e a localização e extensão dessa lesão. Esse paciente, por exemplo, ele veio falando que desde criança ele tinha epífora unilateral. Aqui vocês veem o Milder do lado direito, um pouquinho aumentado, normal do lado esquerdo, e o canalículo dele na biomicroscopia ultrassônica era mais estreitado que a média, tá? E nós fizemos uma colocação de uma monoca nele, tá bom? Remoção da monoca, ele ficou assintomático depois. Mas nem tudo é tão fácil de corrigir. Por exemplo, essa criança nasceu com a genesia dos 4 canalículos. O que fazer? A partir dos 4 anos, eu posso fazer a conjuntivorrinostomia com implante de Jones ou a injeção transconjuntival de toxina botulínica na glândula lacrimal de 2,5 a 5 unidades, tá? Vamos agora para o que é mais frequente para a gente, que são as vias baixas. Eu acho que o melhor teste propedêutico é esse, gente. Apertou, refluiu, secreção, obstrução é baixa, tá? Então, aquele MSA, apertou aqui, obstrução baixa. Se eu tiver dúvida, não refluiu, mas a criança tem aquele olho meladinho, não é? Vamos olhar a fluoresceína depois de meia hora. Primeiro a gente tenta ver no nariz, aqui a gente deu sorte, que tá um positivinho aqui. Se não consegue ver no nariz, nós tentamos ver na orofaringe, um teste positivo na orofaringe. Se em meia hora o teste dá negativo, instila outra gotinha de fluoresceína, espera mais meia hora e vê o que acontece. Importante é fazer um olho por vez, porque se pingar nos dois e um olho é permeável, o outro não, você vai ter o teste positivo e vai ter que depois fazer um olho separado do outro. Se a criança sabe assoar o nariz, muitas vezes você pede para assoar o narizinho, ó, o teste positivo aqui, tá? Bom, o que é uma sondagem precoce? É antes de 1 ano de idade. E quando que eu vou fazer essa sondagem precoce? O clássico é depois de uma dacriocistite aguda, ou se houver uma dacriominocele, né? Uma mucocele do saco lacrimal. A mucocele, o que eu aprendi? Que muitas crianças, com massagem, elas não evoluem com infecção e melhoram. Mas olha o que acontece. O que vocês mais têm que olhar é isso aqui, ó. Ouçam isso agora. Essa criança tem a dacriocistocele obstruindo a fossa nasal. Isso sim é uma urgência, tá? Então, tem que abrir para dar um alívio respiratório para essa criança, tá? Então, aqui, um bebê com uma dacriominocele unilateral, o aspecto dela obstruindo a fossa nasal inteirinha da criança, o aspecto na imagem, desenho clássico de livro aqui, tá bom? Então, esse tipo de caso com dificuldade respiratória, tem que sondar logo. Os demais, você pode ainda tentar massagem por algumas semanas. Aqui um outro caso bilateral, o achado cirúrgico, aqui nós com a lâmina de catarata 15, nós abrimos essa via lacrimal, ampliamos com uma tesoura de ouvido, material de ouvido é ótimo para fazer cirurgia em criança, tá? Então, removendo o excesso daquele cisto que tinha no nariz, massageando o saco lacrimal, a secreção saindo aqui, o outro lado, de novo, incisão, vocês viram a lágrima saindo por ali, ampliando com a tesourinha,
Não precisa entubar esse tipo de paciente. Essa criança fica boa o resto da vida. Vejam aqui a cavidade que fica aqui. Era assim, abriu. Então, aqui, uma abordagem endonasal numa criança de 3 anos. Veja a espessura que ficou essa membrana no nível da válvula de Hasner. Isso aqui, fazer só uma sondagem não vai adiantar. Olha a espessura que tem essa membrana, tá? Então, se você fizer uma sondagem, é aquela criança que recidiu, tá? Então, abriu, afasta aqueles lábios, né, daquela mucosa, remove o excesso. Isso aqui é um Kerrison reto de 1 milímetro, dentinho. Olha o aspecto inflamatório, olha, parece conjuntivite papilar gigante aqui dentro, tá vendo? E a irrigação livre, livre, livre. Acabou. Fez isso, eu fico tranquila. Olha o aspecto aqui inflamatório. Aí depois de 2, 3 semanas de colírio e associação, eles ficam ótimos, tá? Essa cor arroxeada, um diferencial é o hemangioma, tá? Então, se questiona se é líquido amniótico ou se é o próprio muco do saco lacrimal que tem aqui. Agora, essa criança, ela era esquisitinha, porque a gente apertava, tinha uma consistência estranha mesmo. Aí eu pensei, isso deve ser hemangioma. Olha a ressonância dela, ela tinha um divertículo do saco lacrimal. Isso é uma entidade muito rara e pode infectar, tá? E realmente infectou. Só que logo após a infecção, a via lacrimal dela abriu e existem relatos de crianças que abrem depois de uma infecção aguda, tá? Então, como ela melhorou, no começo ficou até meio afundado, aqui a região da topografia do saco lacrimal, mas ela foi crescendo e isso foi normalizando. Bom, qual a idade ideal da sondagem? Questão de prova, todo mundo sabe, é 1 ano de idade. Por quê? Porque até 1 ano de idade você vai ter uma chance alta de desobstrução com a massagem, e a partir de 1 ano de idade até 2, você ainda tem um sucesso muito alto da sondagem, é a partir dos 2 anos que nós chamamos a sondagem de tardia, e o prognóstico começa a piorar. E nós vamos chamar a sondagem de muito tardia a partir dos 3 anos de idade, tá? Como massagear? Eu, sinceramente, aquela massagem descendo pelo nariz da criança, todos vocês já viram as sondagens, vocês sabem que, e mesmo agora no filme que eu mostrei, a via lacrimal não termina na parte anterior aqui do osso maxilar, ela posterioriza e lateraliza. Então, quando eu fico apertando essa região lateral do nariz, eu estou palpando o osso maxilar, eu não estou palpando o ducto. Então, eu tenho que fazer do saco lacrimal um aliado meu para eu empurrar essa secreção aqui para baixo e fazer com que a secreção abra a minha membrana. Então, eu vou colocar o dedo na região da fossa lacrimal e vou pensar que eu estou empurrando aquele saco lacrimal em direção à narina oposta, a 45 graus mais ou menos. E pulsar, eu falo para os pais, isso aqui é o nenê mamando, o dedo do pai fazendo a massagem, e o nenê lá, ó, todo cheio de secreção, tranquilinho, tá? Porque o mamário relaxa a criança, e é o melhor momento, ou durante ou após a amamentação, a fazer a massagem. Então, eu falo para os pais, olha, pensa que você está desentupindo uma pia, você não vai pegar e fazer carinho no sifão, você vai encaixar o dedo ali na fossa lacrimal e vai fazer pulso, que nem a gente desentope uma pia, 10 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Não resolveu, isso aqui é uma obstrução complexa, com uma ausência de uma parte do ducto. Essa criança teve 4, 5, 6 dacrocistites agudas. Vejam como eu estou empurrando ali embaixo, ó. Eu empurrei o osso, tá? Então, essa sondagem não dá certo. Vai para dacro depois. Ele não tem o trajeto ósseo. Isso aqui é uma sondagem muito antes de eu começar a fazer endoscopia nasal. Tem que entubar?
depende do caso, depende da idade e do tipo de obstrução. Você podendo evitar uma intubação, melhor, tá? Então, o que nós sabemos? Que a grande parte das crianças que vão sondar até 2 anos de idade vão ter uma obstrução membranosa, aquela que vocês viram lá nos filmes. A partir daí, vai tendo um índice cada vez maior de obstruções complexas, ou seja, aquele estreitamento de ducto ou até a ausência dos ductos, tá? Então, vários trabalhos de diversas formas estão mostrando isso. Então, esse trabalho, por exemplo, mostrou que a obstrução complexa dos pacientes dele, de 169 olhos, dos que tinham obstrução complexa, 80% deles eram crianças acima de 2 anos de idade. Ele teve uma taxa de cura em 90% das sondagens dele, sendo que a maior parte, de 89%, foi entre 1 e 2 anos. Depois, quando ele foi sondar crianças depois dos 24 meses de idade, caiu para 72%. A obstrução membranosa teve 90% de cura e a complexa só 33% de cura, tá? Então, o que eu sei é que aquele processo inflamatório crônico dentro da luz das vias lacrimais vão fazendo com que haja uma perda das células epiteliais que tem aqui, um infiltrado inflamatório subepitelial super importante, vai se perdendo célula e se substituindo por infiltrado linfoplasmocitário, que vai virar fibrose ali depois, sumiu a luz. Isso aqui é o anátomo patológico de um ducto lácrimo, onde deveria ser a luz do ducto lácrimo nasal, tá? Aqui uma obstrução complexa bilateral, essa menininha. Ela tinha dácros agudas de repetição do lado esquerdo e praticamente assintomática do lado direito. Na hora da cirurgia, dacrocistografia, vocês veem que vai quase ali até a fossa nasal, depois que passa um pouquinho, e o lado esquerdo ela tinha uma agenesia do ducto lácrimo nasal. Então, essa menininha fez uma intubação do lado direito e uma dacrocistoinostomia do lado esquerdo. Aqui uma toma de um paciente com agenesia do ducto lácrimo nasal direito e o ducto lácrimo nasal esquerdo normal aqui, tá? Tem que ter dacrocistografia? Eu tento sempre ter no centro cirúrgico. A gente tem a mesa radiolucente hoje praticamente em todo o centro cirúrgico, a gente tem escopia em praticamente todo o centro cirúrgico. Eu aproveito em crianças grandes, acima de 3 anos de idade, eu sempre tenho a escopia na sala. Eu mesma injeto o contraste, que pode ser o Telebrix ou o Minipac, injeto até passar para o nariz, meio ml, 1 ml. Uma dica é esvaziar o saco lacrimal antes, porque se você não esvazia, às vezes borbulha o contraste, e você vai injetando acompanhando a radioscopia, como vocês veem aqui, ó. Tá descendo aqui, ó, saco lacrimal, o ducto, já tá na orofaringe, tá? Bom, sondagem no Brasil a gente faz na maioria das vezes bicanalicular, por falta de modeladores monocanaliculares. Aqui, um caso de dacroestenose, e essa paciente é uma paciente adulta, que veio com quadro de dacro aguda e a dacrotomografia dela mostrando uma obstrução de criança aqui, ó, aqui embaixo, na fossa nasal, tá? Uma via lacrimal toda aberta, até aqui embaixo, bem dilatado, olha o outro lado como é estreitinho. E o que nós fizemos? Nós fizemos nela uma cirurgia de criança, tá? Aqui eu tô palpando o saco lacrimal, irrigando, conforme eu irriguei, abaulou, abriu com uma lâmina de catarata, sondei, a sonda ainda não descia livre, ampliamos a ressecção de mucosa, aqui a irrigação com Sicker, o Leonardo, que é meu dupla de via lacrimal, lá explorando a saída do ducto, passei uma intubação bicanalicular, e como
Vários Crawfords gostam de pregar uma peça na gente. Vocês estão vendo aqui que eu estou com passa-fio depois, porque o Crawford soltou do silicone. Eu levei um nylon 6 para o nariz e usei de guia para o silicone, para a outra ponta do silicone, para ela poder ficar com uma intubação bicanalicular. E aqui é o lado normal dela, o lado direito. Qual o tamanho ideal de alça de silicone? Esse tamanho aqui, que eu abrindo a pálpebra do paciente bem, não sobra nem falta. Se eu deixar muito apertadinho, eu posso ter sineque entre os pontos lacrimais. Se eu deixo mais larguinho, o paciente às vezes põe o dedinho lá e puxa, tá? E dacrocistoplastia com balão é boa? É ótima, mas ela é cara pra gente. Então, o sucesso dela é igual a de uma intubação. Então, em paciente com dacroestenose, eu prefiro a intubação por causa do custo. E nós hoje já não temos de novo. Tem épocas que aparece aqui no mercado e depois desaparece. Dacrocisto-rinostomia em crianças. Pode ser feito o acesso externo ou o acesso endonasal. A técnica da endonasal em criança eu faço igual de adulto, nós vamos mostrar mais adiante. Não tenham medo de fazer uma cirurgia bem feitinha, ganchinhos delicados na sua caixa, para poder afastar, não dá, aquele afastador ortostático rasga toda a pele da criança, tá? Essa menina, ela tinha dacrocistite de repetição, eu operei ela a quente, né? Ela já não melhorava mais, tinha uma fístula nessa região. Quando tem fístula, eu sempre uso a linha da fístula, então eu fiz a minha incisão mais ou menos aqui, ó. Tá? E aqui tá a incisão, depois de um mês, mais ou menos, era uma pele inflamada, tá feia ainda, e você fala, poxa vida, menina linda, você vai deixar com essa cicatriz? Aí, então, aqui a incisão numa fase mais hipertrófica, uns 2 meses, fui fazendo massagem, usando fitinha de silicone, a cicatriz foi baixando, o teste da fluoresceína aqui no nariz super positivo, ela depois de 6 meses praticamente sem cicatriz. Então é só ter uma boa conversa com os pais. Essa menina, eu tirei a foto do Face dela agora, ó, a gente nem vê a cicatriz, ó. É amiga minha do Face ainda. Bom, exames ideais, né? Se eu pensar em epífora funcional ou em obstruções parciais, crianças com rinite, fundamentalmente, eu posso pedir uma dacrocintilografia para ver a função. Então, um menininho que eu vou mostrar para vocês a seguir, ele tinha um atraso muito importante na evolução do radiofármaco, e na dacrotomo, porque foi pedida a tomografia para ver a parte nasal, o que nós íamos fazer, eu pedi para instilar o contraste antes e fez um desenho bem bonito na dacrotomografia instilada, tá? E o que nós fizemos? Foi feita uma turbinoplastia, uma intubação da via lacrimal esquerda, ele ficou bem também, tá? Então, aqui eu já terminei a parte de pediátrica. Se vocês quiserem colocar as questões, vocês preferem deixar tudo para o final? O tempo que sobrar, ou a gente põe por tema? A gente pode deixar para o final, para não atrapalhar. Pro final. Bom, então aqui eu vou agradecer para a turma da Rinoped, lá da Unifesp, o Leonardo Balsalobre é quem mais me ajuda, mas hoje nós temos a Germana. É uma turma bem bacana e isso essa troca de conhecimento está sendo bem bacana para a gente. Eu vou parar de compartilhar esta tela, certo? Agora eu tento abrir a outra. Agora nós vamos para a dacroendonasal. Aproveitem para fazerem perguntas para a doutora Simone via chat. E aproveitar que a gente tem a chefe das vias lacrimais da escola. Então, assim, figura mais ilustre aqui possível. Eu fui a única que quis, entendeu? Não tem concorrência. Pode abrir aqui? Pode, tranquilo. Abriu? Abriu. Bom, então, eu hoje eu tenho preferido a abordagem endonasal do que a externa.
porque com o tempo nós aprendemos que também dá para fazer um ósseo cirúrgico bem amplo e uma anastomose delineada por mucosa, também pela via endonasal. Os marcos anatômicos são a proeminência lacrimal ou processo frontal da maxila, tá? Aqui tem a axila da concha média, a cabeça da concha média, o septo nasal. E vocês estão vendo o meato médio, lado direito do paciente. A injeção do vasoconstritor é super importante. Eu prossigo com uma incisão em L, nessa região que nós estamos passando o Sicker, isso aqui é para apontar, então deu uma afastadinha no septo, eu vou abrir nessa região a mucosa nasal e vou afastar posteriormente em direção ali à concha média, a axila da concha média. Então, aqui afastando com descolador aspirador, eu tento sempre poupar a mucosa ao máximo, preferir usar vasoconstritor, adrenalina 1 para 2.000, até 1 para 100.000 a gente pode diluir, mas assim, hoje os anestesistas nos liberam para usar com pouca coisa, o cotonoide não precisa estar encharcado. Elevar a cabeça a 30 a 45 graus diminui o sangramento. Você não sair rasgando a mucosa também vai diminuir seu sangramento. Procurar afastar ao invés de rasgar, né? E com materiais delicados de nariz, olha essa tesourinha, você pode ir cortando. Então, aqui eu fiz um verdadeiro flap de mucosa e rebati lá para trás, tá bom? E aí, continuamos explorando a fossa nasal. Eu quero fazer uma osteotomia de mais ou menos 10 milímetros, pegando o osso lacrimal, o processo aqui frontal da maxila. Eu sei que isso vai reduzir para 35% do tamanho inicial depois de 12 meses. Então, eu posso usar o Kerrison, Broca, Shaver, tá? Aqui tá o Kerrison, um Kerrison delicado. Um Kerrison só não resolve o problema de ninguém, então tem que ter vários na sua caixa. Reto, angulado, 45 graus, e ir ampliando. Quando eu palpo o saco lacrimal, vocês viram abaular ali naquela região que eu removi. Brocas diamantadas também permitem uma ampliação segura e com borda bem regular ali da osteotomia. De novo, vasoconstritor, não adianta ter pressa, vai devagarzinho, põe o vasoconstritor. Se sangrar muito, o ácido tranexâmico ajuda muito, tem EV tópico ou via oral. Ele controla a fibrinólise, então sempre bom ter ácido tranexâmico. Também ter no centro cirúrgico agentes hemostáticos locais, adesivos teciduais. O mais comum de nós encontrarmos são o Hemospon Spongostan, que é a base de colágeno, ou o Gelfoam e o Surgiflor, que é a base de gelatina. Claro, evitar sempre usar muito isso, senão eu vou encher de coágulo lá na minha região da osteotomia e pode levar a recidiva depois. Aqui, fazendo a tenda com a sonda de Baumann, abriu o retalho de mucosa, primeiro com a lâmina, um vertical, depois com a tesourinha, rebateu um retalho lá para trás. Esse lábio anterior acaba sendo, às vezes, mais fácil tirar com o próprio Kerrison. Uma outra paciente que tinha um saco lacrimal todo fibrosado, a gente foi devagarzinho, fazendo carinho ali naquelas tradicionais bleubas que acumulam na saída do canalículo. O importante é que o canalículo tem que estar super liberado, tá? Então, com o maior amor do mundo, ali a laminazinha da catarata, vai empurrando esses fiapinhos de mucosa, afastando devagarzinho, olha o canalículo ali, com cuidado. Pronto. Aqui, voltando para a primeira paciente, o silicone passado, bicanalicular, e nessa segunda paciente das bleubas que eu falei, precisou cauterizar aqui em volta, mas nunca cauterizar muito perto, tá? Até na concha, onde encostava, ela sangrava muito, tá?
Então, o aspecto final daquela primeira paciente, palpando ali na região da fossa lacrimal, mexendo o canalículo, e o retalho de mucosa rebatido aqui para cima. Quanto menos cruento deixar essa região, melhor vai ser a recuperação desse paciente. Agora... Rômulo. Oi? Não, pode. Estou abrindo a terceira aqui. Então, como eu disse no começo, antes da reunião, onde eu acho que eu mais cresci dentro da interação com a otorrino foi esse approach endonasal para as obstruções canaliculares. Porque, assim, a minha tese foi com acesso externo, isso em 97, tá? A gente abria, como ensinava, isso é clássico, vocês pegaram o livro do Jones, o Jones é o cara das veias lacrimais, né? O Jones ensina a fazer um belo corte aqui, que essa incisão, hoje eu já nem uso mais essa incisão aqui, hoje eu uso uma incisão arqueada aqui embaixo, e nós fazíamos uma dacrocistorrinostomia inteirinha, abria um ósteo grande e depois colocava o tubo de Jones, esse é o tubo de Jones, que vai da carúncula direto para o meato médio. Só que com a osteotomia enorme, o que acontecia? Esse tubo no pós-operatório, ele nunca ficava onde eu queria. Ele anteriorizava, posteriorizava, encostando no olho, dando... eu tive de tudo, esclerite, miosite... ou ele descia e encostava no septo, encostava na concha. Nós não olhávamos o que estávamos fazendo na fossa nasal, então, no momento da cirurgia com vasoconstritor, o tubo funcionava, sem vasoconstritor, a concha média aumentava, expandia no pós-operatório, e o tubo começava a subir, ou ele entrava na concha e parava de funcionar. Enfim, complicações não faltaram. Depois eu falei, bom, amigos otorrinos, vamos fazer juntos a endoscópica. De novo, nós fazemos osteotomias, então, de uns 6 milímetros, mais ou menos. E diminuíram as complicações bastante, mas a gente ainda tinha. E aí nós fomos simplificando as técnicas. Hoje, o que nós fazemos? Uma conjuntivo-rinostomia sem ficar abrindo o retalho, vocês vão ver a cirurgia, ou a técnica, para quem está em curva de aprendizado, não tem muito material, essa técnica minimamente invasiva. Bom, esse é o aspecto ideal do tubo no nariz. Um tubo saindo ali no meato médio, sem encostar na concha média, nem encostar no septo nasal. É uma técnica mais rápida, osteotomia pequenininha, a gente faz a osteotomia, o tubo tem em média 3,5 milímetros de diâmetro. Então, se eu fizer uma osteotomia de 4,5, no máximo 5, é o suficiente para esse tubo entrar ali, tá? E com isso, o tubo não vai ter depender da restauração óssea, como ela acontece, e ficar deslocando de um lado e do outro. Se eu vejo pelo nariz, eu consigo também dimensionar o tamanho de tubo ideal, tá? E eu posso corrigir comorbidades, como uma concha que está interferindo na saída do tubo, um desvio de septo também, coisas que possam alterar o funcionamento. Então, vamos lá. Conjuntivo-rinostomia, essa aqui, o que está sendo feito? Primeiro passou uma agulha, um gelquinho, tá? Para sinalizar da carúncula no nariz qual era o trajeto mais reto, tá? Aqui está, inclusive, com um pouquinho de vasoconstritor, eu fui irrigando. Já deu para ver logo de cara que estava bem na direção da concha média, que é que a concha média aqui tá meio luxadinha, tá? Depois a gente entra com uma agulha mais grosseira. Pode ser um gelco grosso. E você só vai tirar com Kerrison o ossinho que você quebrou, um pouquinho de mucosa, o suficiente para você liberar para passar um dilatador, tá? Então, aqui de novo, ó, vocês estão vendo a saída do tubo.
Aqui o tubo está dentro de um guia metálico. Eu estou tentando empurrar, ainda não foi o suficiente. Tá? Mas já dá para ver que está indo bem na direção da concha. Então, essa parte da concha, se eu deixar aqui, vai atrapalhar no funcionamento do meu tubo. Aqui coloco o tubo implantado. Está sendo feita uma turbinectomia parcial. Irrigando o tubo lá em cima. E se cauteriza o que sobrou desse tubinho, dessa concha aqui. Aqui nós estamos irrigando com fluorescente. Cauterizando aqui. Aqui um outro paciente, ó, entrando com a agulhinha. Aqui o otorrino protegendo o septo, aí que é a importância do otorrino, para não deixar a gente tigrar lá no septo, para não dar sinéquia no pós-operatório. Então, um gelco grosso. O vasoconstritor. Aqui é um dilatador bem grosso, tá? Que já tem o diâmetro do tubo. O tubo no guia, tentando empurrar o tubo em direção ao nariz. Ó, não tirou quase nada daqui, tá vendo? Quase não tem osteotomia aqui. Mas aí, passa o guia, mas o tubo não vai, né? Tá difícil. Tem que tomar muito cuidado, não ficar empurrando o tubo à força, porque ele quebra, tá? E não cair com o tubo só para cirurgia. Então, aqui conseguiu passar o tubo, mas olha a concha onde é que está, encostando no tubo. Essa concha também não vai ficar aqui. Então, uma outra técnica. Você pode ir com uma tesourinha e cortar um pedacinho da concha. Doutora Kátia, não me repreenda, foi necessário. Está autorizada. Porque se não fizer isso, essa concha sem vasoconstritor vai empurrar esse tubo lá para cima. Ou ele vai ficar impactado dentro dessa concha. Ah, espera um pouquinho que eu acho que eu vou... Bom, então aí o tubo no lugar, funcionante, e está sendo cauterizado aquele remanescente da concha que ficou lá para trás, tá? O aspecto final... Ah, peraí que eu voltei. Cauterizou. Aqui, abrindo o olhinho dela, eu faço uma cerclagem no tubo, trago o nozinho aqui para frente, anodo, para esse tubo não deslocar no pós-operatório precoce. E assim, essa cerclagem é importante para você não deixar a conjuntiva também edemaciar e vir aqui para cima, tá? Então, sempre fazer uma cerclagem da conjuntiva em volta aqui. Isso, são dicas que a gente aprende tendo complicações na vida. Aí, tá travando um pouco o meu vídeo, viu, gente? Desculpa. Para não extruir o tubo na hora que o paciente espirra ou assou o nariz, porque esse tubo é de pirex, colocar é difícil, mas tirar, assim, é fácil, não é tão complicado, não. O paciente, se fizer uma pressão positiva no nariz, o tubo pode voar para fora, em direção ao olho. Então, inventaram esse stop loss, que ele tem o que se chama um flange. O que é esse flange? É um rebordo.
Que nem o trilho do trem tem aquele rebordo para não descarrilar, é a mesma coisa que inventaram um flange de silicone para esses tubos não extruírem, tá? Então, aqui é um filme do fabricante, da FCI, mostrando que eles têm um kit que é muito legal, que meu sonho é comprar um kit desse, tem um guia, nesse guia entra um dilatador que é mais fino de um lado, depois ele vira, põe um dilatador mais grosso, que já é exatamente o diâmetro do tubo, tá? Aí esse mesmo guia ele usa para um tubo medida, vamos chamar assim, que ele é milimetrado, você olha lá no nariz o tamanho do seu tubo ideal, tá vendo? E depois você remove esse tubo medida. O tamanho do tubo ideal é uns 2 para 3 milímetros para dentro do nariz, tá bom? Aí coloca de novo o guia, tira o tubo medida e usa o mesmo guia para entrar com o seu tubo que tem o flange aí, o stop loss. Aí deu uma empurradinha, vocês vão ver o aspecto endonasal, muito pouco traumático, tá bom? Uma cirurgia linda, tá? E aqui abriu o flange, ok? Isso vai impedir que o tubo extrua. E aqui a cerclagem que eu estava falando para vocês está sendo feita aqui em volta do tubinho. E fixado aqui medialmente. Pode fixar medialmente, pode fixar para baixo. E finalmente, a irrigação mostrando o tubo funcionante e o tubo uns 3 milímetros, 2 para 3 aqui na fossa nasal. Bom, com isso eu termino as minhas aulas e estou mostrando aqui ó, um time que mistura otorrino, a Patrícia, que é a presidente da nossa sociedade, o pessoal da USP, esse é o Leonardo Balsalobre, o Rogério Pesato, da otorrino da Unifesp, Fernando Percy, meu braço direito, o Eduardo Garcia, vice-chefe do meu setor, o chefe da Santa Casa das Vias Lacrimais, o Gerson de Londrina, o Feijó de Goiás, e olha que tropa de elite, e a gente se diverte pra caramba, e foi um sonho fazer esse curso, e tem dado certo. Esse ano era a nossa 4ª edição que nós suspendemos, se tudo der certo, ano que vem nós vamos fazer, mas eu pus essa foto não para fazer propaganda do curso, mas sim para dizer o quanto que isso aqui é importante, que é interação, aprender todo mundo junto. Então, a ideia de eu vir dar a aula era mais mostrar um monte de casos, vocês viram que eu coloquei vários casos, para justamente abrir para vocês discussão e perguntas e etc. Muito obrigada. Brilhante aula, doutora Simone, compartilhando aqui a sua experiência com a gente. Eu vou começar logo com uma dúvida minha, viu? Tá. Alguns casos que a gente tem fístulas, você geralmente orienta fechar essas fístulas ou espera que a própria, digamos assim, com o pertuito realizado para um meato nasal médio, ele se feche naturalmente e você orienta fechar essas fístulas? Você fala fístulas epitelizadas congênitas? Não, eu falo fístula para uma fístula para cistite aguda. Fístula secundária. Isso, tá. Secundária. Tá, então, eu sempre que tem fístula, tudo bem, se for uma sondagem num bebê, eu não vou mexer na fístula, eu faço a sondagem. Via de regra, só de você estabelecer um novo pertuito, essas fístulas tendem a fechar. Uhum. Tá? Se for num paciente que eu vou fazer uma dacro externa, eu sempre entro no trajeto da fístula, eu limpo bem aquela fístula e fecho por planos, porque fica mais bonito depois, tá? Mas assim, eu não fico horas trabalhando na fístula, eu faço a incisão ali e dou uma limpadinha naquela região lateral da fístula. E de abrir o novo pertuito, aquilo fica bem, tá? Uma Agora, coisa interessante... Não, perdão, trouxe. A fístula congênita, essa sim, eu fujo dela. E assim, com todo mundo que eu converso, foge da fístula congênita, porque o certo, ela é toda epitelizada. Então, você tem que abrir em volta daquele epitélio,
teoricamente, suturar lá de baixo para cima. Então, você acaba fazendo um percurso maior do que o que era antes. Então, a cicatriz costuma ficar muito mais feia do que a fístula em si. E, além do que, muitas vezes, a fístula abre de novo, porque entra a lágrima dentro do saco, ela vai querer passar e dificilmente a gente fecha lá embaixo direito, né? Então, fístula congênita, quando vem para o meu consultório, ou mesmo na Unifesp, eu desaconselho as pessoas a operarem. O ideal, já me falaram de mini trépanos, né, para trepanar a fístula, mas também é difícil lá embaixo você saber se está fazendo um trajeto certo, aquela trepanação. Eu não tenho experiência com trepanação e nunca ninguém me falou, eu já fiz uma trepanação, tá? Assim, de dizer, e ficou boa. Nunca vi ninguém mostrar um caso num congresso assim, tá bom? Então, é isso. Que mais? Não, isso que você relatou já aconteceu comigo, da gente ter que... O tamanho até da uma fístula congênita foi tão grande, a incisão para fechar, e tem que ir atrás, lá muito profundo, e acabou gerando uma cicatriz pior. Então, realmente, eu deixei de fazer, mas eu realmente queria sua opinião para saber. Tá? Uma ressondagem, vou tirar minhas dúvidas, vou aproveitar. Uma ressondagem que em teoria, na primeira sondagem foi tudo ok. Você já, de modo geral, aquela clássica assim, sondou a primeira, não entuba, mas na segunda já deixa entubado? Como é que... Se por algum motivo ela continuou com o quadro de uma epífora? Então, eu tenho aquilo que eu falei, quase sempre a culpa está lá no nariz, é alguma coisa, aquelas mucosas espessas. Então, o que eu tenho visto, porque assim, o meu consultório mais é de recidiva do que de coisa simples. Aqui em São Paulo tem um monte de gente que faz vias lacrimais, então o nosso consultório acaba virando um consultório dos desesperados, vamos dizer assim, né? A referência. Porque a pessoa, né, o colega não deu certo a sondagem, fica com medo de mexer, manda pra gente. Então, eu sempre tento entrar com a mesodiscopia e com a endoscopia nasal. Faço a dacrocistografia. Se for uma estenose de ducto, eu vou entubar. Se não tiver o ducto, eu vou abrir uma via lacrimal, eu vou fazer uma dacrocistourinostomia, tá? Mas quase sempre, na hora que eu vou examinar ali no meato inferior, a minoria vai precisar disso, a maioria vai precisar dessas cirurgias que vocês viram, que é ampliar, tirar um pouco aquela membrana, liberar bem a região da válvula de Hasner, tá? Então, eu não vou com receita pronta, pelo contrário, eu falo para os pais, eu falo, você vai me autorizar a examinar sua criança e fazer o que tem que fazer? Os pais autorizam, né? Então eu sempre falo para os pais, eu falo assim, olha, antes de mais nada, eu estou indo examinar seu filho no centro cirúrgico, mesmo na primária. Porque eu sou uma zarada com sondagem. É raríssimo eu ter aquela sondagem bonitinha que abre a membraninha e resolveu o assunto. Assim, eu tenho muita criança complicada, tá? Então, tá bem equipado. Agora, eu não vou exigir que... Não é todo mundo que tem essa chance de ter o material adequado. Então, faz o quê? Primeiro irriga. Vê se passa. Se passou, essa criança pode ter uma estenose, por isso, e aí eu vou entubar. Não passou, eu vou sondar. Aí, sondando, até o oftalmoscópio indireto, com espéculo nasal, para quem tem experiência, tem que tentar olhar o nariz ali, um espéculo pequenininho, luxar um pouquinho a concha, ver onde que está saindo, tá? E decidir. O meu ducto é estreito, eu vou entubar. Não tem ducto, eu vou fazer uma DACA. Ou se é só uma membrana, um cistinho ali no nariz, ou uma concha impactada, às vezes só de luxar a concha já melhora. Luxar um pouquinho, tá? Eu não saio quebrando as conchas. Só um pouquinho. Luxar um pouquinho a concha, às vezes já ajuda, tá? A melhorar a função daquela via lacrimal. E vocês, o que vocês fazem? Agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês têm feito aí no RUP? É uma coisa que realmente, depois de assistir tantas aulas suas,
Tem até, eu acho que um artigo da doutora Silvana também que fala, em relação às sondagens, eu estou dando preferência a fazer junto sempre com Kátia. Então, assim, depois de que a gente teve um caso, até eu acho que o dia, justamente o último dia da pandemia, da epidemia de Covid começar, a gente teve um caso muito parecido com o seu, doutora Simone, em que, graças à presença de Kátia lá, quando eu fui fazer a sondagem, a criança tinha feito uma lesão a nível do meato nasal inferior, e se Kátia não tivesse presente para a gente conseguir abrir e marsupializar, eu não ia ter conseguido ter sucesso. Como um cisto, né, Cecília? Era uma lesão cística, né? Era uma lesão cística que abaulava a saída e ficou super bem depois que marsupializou aquilo ali. Alguma coisa que a gente fez, doutora Simone, eu vi que a senhora não entubou, a gente deixou entubado, assim, a via lacrimal, talvez, assim, por uma precaução, por um receio. Mas eu vi que não necessariamente você precisaria entubar, mesmo depois de fazer essa retirada desse cisto, né? Fica mais aberto do que quando a gente sonda, né? Porque quando marsupializa, fica ali bem aberto, né? Então, o que é importante é manter o colírio no pós-operatório 4 vezes ao dia, 1, 2 semanas, e mandar os pais continuarem massageando, porque quando a gente termina a cirurgia, no que a gente aperta o saco lacrimal, a gente vê aquela região que marsupializou abrindo, né? Então, se os pais mantêm a massagem, se está formando uma fibrina, alguma coisinha ali, a gente empurra. E lavar muito o nariz, muito soro no nariz. Então, se for sorinho mesmo, eu mando fazer 3, 5 ml, umas 4 vezes por dia. Se for o de spray, porque tem neném que não deixa, aí vai para os pais, né? Como eles se sentem melhor. Fazer vários jatos, né, do sprayzinho, várias vezes ao dia, para manter ali úmido e lavando aqueles debris, aquelas crostas. O pós-operatório é importante também, né? O que você faz no pós, Kátia, para o nariz? A gente faz a lavagem nasal, como você colocou, é bem importante. Aí a gente prefere o spray, a não ser que a criança já tenha rinite e já tenha intimidade com a seringa ou com outra forma de lavagem. Mas, quando não, acho que a gente tem boas misturas com o spray, e jato contínuo agora, a maioria das soluções fisiológicas tem um bom volume, né? E aí a gente tem usado isso. O que eu gostei do videozinho da endonasal é a abordagem, assim, bem interessante, assim, considerando a axila da concha média. Porque para quem está iniciando, às vezes, considera a cabeça da concha média e você cai no ducto e não no saco que é acima. E você reduz, né, sua área de atuação, mas cai bem no saco lacrimal. Então, bem direitinho o vídeo. Achei bem interessante essa questão da localização anatômica, porque eu vejo que, às vezes, no início, né, a gente tem também residentes de otorrino, e eles ficam buscando, como às vezes a literatura fala, né, os livros, na maioria, de ter a referência da cabeça da concha média. E aí você vai cair no ducto. Às vezes está dilatado, mas o saco está lá em cima, né? E, Cecília, posso perguntar? Lógico. A questão, né, puxando um pouquinho para otorrino, quando é que vocês colocam o otorrino em conjunto? É desde o diagnóstico, para a senhora, assim, todo paciente merece ser investigado uma rinite? O quanto isso influencia facilitando, né, a elucidação diagnóstica, a questão da rinite, que para a gente é bem prevalente, a questão de ter rinite e ter problemas de via lacrimal. Sim. Vamos pensar, a gente tem um sistema, infelizmente, o sistema privado e o sistema público. Isso. Então, a gente tem que abrir um leque. Por isso que eu falei, é muita pretensão minha querer que todo mundo tenha um endoscópio para operar. Então, infelizmente, não tem, né? Agora, em sistema privado,
mesmo, eu escolho no sistema público, vamos dizer, eu escolho os pacientes mais críticos. Eu tenho endoscópio no meu ambulatório. O Dacrolab nasceu para comprar material para a gente, tá? Então, todo o lucro desse curso, ele vai para eu equipar o sistema público. É um curso privado para equipar o público. Então, eu falo para os meus estagiários, vamos trabalhar, não adianta a gente dizer não tenho, não sei o quê. Não, vamos trabalhar e vamos conseguir o que a gente precisa, tá? Então, hoje eu tenho um endoscópio no ambulatório do oftalmo, eu tenho endoscópio no centro cirúrgico do oftalmo. Lógico que é endoscópio de pobre, não é esforço que eu tenho no nosso centro cirúrgico, mas no mínimo dá para ver alguma coisinha no nariz se a gente precisa. Agora, se for uma cirurgia de um tumor, um paciente cheio de pólipo nasal, existe a rinoped, existe a rino de adulto. Isso. A gente faz a interconsulta e uma vez por mês, uma vez a cada 1 mês e meio, 2 meses, algum paciente a gente vai levar esses pacientes mais complexos, com muita sinusite de repetição, hipertrofia de concha importante, desvio de septo. Eu faço o diagnóstico no meu ambulatório, fazendo no mínimo uma rinoscopia. Eu acho que é obrigatório. A pessoa pode dizer, eu não tenho endoscópio, mas tem um espéculo nasal e uma luz na cabeça, seja uma lupa ou seja um oftalmoscópio indireto. Então, no nosso ambulatório, quando o pessoal está aprendendo, é mais fácil para o oftalmo, 2 mãos, do que ficar com o endoscópio olhando uma tela. O oftalmo não tem isso, né? Essa prática. Então, eles aprendem com uma luz frontal qualquer e olhando, olha, ó, ali a concha, ali não sei o quê, tira o ponto, tira o silicone. Vai aprendendo primeiro com essas coisas mais fáceis, depois vai com o endoscópio. Então, triar do paciente em hospital escolas, complicado. A gente opera junto. Em consultório, isso que você falou é muito pertinente. Eu acho que a palavra idiopática devia ser trocada por ignorância, porque a gente não sabe o que é, não é porque não tem um motivo. E eu acho que boa parte das idiopáticas, de novo, a culpa é do otorrino que não tratou direito. Brincadeira. E às vezes começa pelo oftalmo, né? Quando vem pra gente, ele começa pelo oftalmo, que incomoda então, mais. Esses pacientes aqui em São Paulo com rinite crônica, muitos com as sinusites de repetição maltratadas, o ducto está dentro do seio maxilar. Vai evoluir com uma obstrução, né? Então, as rinites são muitas vezes ignoradas. A maioria dos portadores de rinite não dá muita bala. Eu sou assim mesmo, não vou ficar ponto soro. E assim, no meu consultório, viroses, pós-virose, conjuntivite viral, gripes fortes, rinites esquisitas. Esses pacientes têm umas obstruções que vão, às vezes, desde o canalículo até um estreitamento canalicular importante. Então, eu peço tomografia para praticamente todo paciente hoje. E aí eu olho a tomografia, eu faço o Leonardo até brinca com os pacientes, fala assim, você só veio aqui para eu dar uma olhada, porque a Simone já falou tudo para você. Dá o desenho da Simone, porque eu desenho para o paciente, você tem isso, tem aquilo. Tá vendo? Aí ele mostra a nasofibroscopia, aí o paciente fica encantado, né? Porque é mesmo, então é isso que ela desenhou, ó, seu desvio de septo, nós vamos mexer assim, assim, assado. Então, com isso, o paciente se sente muito mais seguro, né? E a gente já corrige tudo, né, para o paciente. Então, se tiver uma sinusite, né, você vai tratar. Se tiver um desvio de septo importante, uma hipertrofia de concha, se não tratar essas hipertrofias, sua cirurgia vai fechar. Então, hoje eu vejo as minhas externas que fecharam, todas foi porque tinha alguma coisa no nariz que não tratou naquele momento, precisou tratar depois. Então, é super importante avaliar bem. Então, não vai pedir tomo para todo mundo? Não dá para pedir tomo para todo mundo, mas escolha, né? Faça a rinoscopia, manda para o otorrino avaliar sempre que possível, claro. Essa história de chamar o colega para operar, hoje eu evito ao máximo. Vem fazer uma cirurgia para mim, porque pepino, chega na hora, você tem aquela surpresa. Eu acho assim, a gente tem que ser claro com o paciente,
olha, eu vou operar com tal pessoa, a cirurgia tem que ter um bom auxiliar, cada um vai fazer uma parte, né? Se eu desmaiar, tem que ter alguém que saiba continuar a cirurgia, né? Dá uma dor de barriga, uma gripe, uma febre, não é? Tem que ter alguém junto. Eu acho, a gente tem que bater o pé por isso, entendeu? Eu operei sozinha anos, 3, 4, 5 anos. Aí eu aprendi que eu não devia operar sozinha. Hoje eu não opero. Se o paciente não puder, não quiser pagar para ter uma coisa melhor, eu prefiro. Quantas vezes eu ligo para colegas, eu dou nome, eu falo, em tal hospital, opera pelo seu convênio, pode ir lá. Eu não prendo o paciente comigo, faço melhor para ele. Tenha um bom auxiliar, tenha um bom otorrino, tenha. Eu acho que os que estão mais novos aí, é isso que eu tenho para dizer para vocês também. Não é só falar via lacrimal, é falar, defendam-se, entendeu? Façam o melhor, sejam diferentes, entendeu? Porque a coisa vai degringolar, a medicina está degringolando para um caminho que os pacientes vão procurar propaganda no Face, no Instagram, nem sabe quem é o médico. Isso. Então, assim, né? Então é porque fez uma gracinha, ou fora aqueles que saem rebolando, a menina com decotão, quer dizer, a nossa profissão está caindo para um caminho de... Eu tenho uma lista de vídeos que me mandaram que eu falei, gente, isso é de verdade? É de verdade, entra lá, você vai ver. Eu falei, eu não estava acreditando, né? Então, os nossos colegas falam contra a nossa profissão, contra o nosso valor. Então, é lógico, não é, né? A gente tem que ser caridoso. Eu opero de graça se precisar. Mas quem eu sei que precisa que eu opere de graça? Né? Aquele que não quer me valorizar e vai viajar para a Grécia depois, dane-se, vai em outro, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer o melhor e botar o preço para isso, e o preço para isso não quer dizer que seja o mais caro, é o que seja justo para o seu trabalho, para aquelas horas. Então, como é que eu contabilizo? Eu faço, se eu estou fazendo refração, porque eu adoro fazer refração em criança, eu atendo um monte de criança no meu consultório. Então, assim, eu somo as consultas que eu deixei de atender para atender aquele paciente para ir no centro cirúrgico, marcar a cirurgia, fazer o pós-operatório. Quanto que isso custou? Deixei de ganhar naquilo. Então, como vou cobrar na minha cirurgia? Né? Então, porque, é lógico, às vezes um pouquinho a mais, porque tem o estresse. Tem paciente que já te estressa desde o primeiro dia que chega. Quer resultado. Se não for 100%, não vai operar. Entendeu? Então, quer que seja para o nariz, já mandando. Olha, eu vim aqui porque eu quero operar pelo nariz. Espera aí, vamos olhar, vamos, né? Então, é isso. Não, um exemplo, tudo que você está falando, toda Simone, até porque nessa sala a gente tem os residentes, né? Não só da AVE, mas de outros. Assim, o que você está falando é um exemplo assim, de como deveria se portar a gente como médico, né? De verdade, não só a medicina que é só o chamariz para Face ou para Instagram, mas a medicina que a gente quer o bem do paciente e que valoriza, né? Tudo que a gente pode dar de melhor para ele, tudo que a gente pode fazer, assim, você estando aqui com a gente é uma maneira também de passar o seu conhecimento e toda a sua experiência como médica para a gente. Né? Super importante. Eu vou aproveitar uma das poucas últimas perguntas, até para liberar, né? A senhora aqui por tanto tempo aqui com a gente, uma pergunta que eu tenho também, chegam-se complicações para a gente, para mim, para a Kátia, para outras pessoas. Uma última pergunta, pelo menos, se eu puder fazer, em relação aos dáquilos, que a senhora operou um mês, já consegue perceber que essa dáquilo ela não vai ter um resultado satisfatório. Qual o intervalo de tempo que você indicaria uma redáquilo, seja externa, seja endonasal? De novo, entra a história do nariz, né? O pós-operatório, remover crosta é super importante, porque essas que fecham, se você fez tudo bem feito, abriu tudo bonitinho, tem duas coisas que aconteceram. Ou ficou muita crosta no nariz e fechou seu ósseo, ou o canalículo está com algum problema, né? Então, às vezes, um canalículo mais estreito e tudo mais. Então,
eu, por via das dúvidas, toda DACRA eu entubo, para garantir esse canalico, né? Eu tento sempre mexer no nariz um pouquinho, tá? Remover alguma coisinha, porque o paciente com mês, em geral, ainda está com tubo de silicone. Eu dou uma mexida no silicone, vejo se tem alguma fibrinha. Se fechou, você vai ter que conversar com o paciente, né? Se na sua irrigação, no pós de um mês e meio, a irrigação está refluindo inteira, fechou de vez, tem paciente que com silicone, às vezes acontece da gente não conseguir irrigar, né? Fala, ó, seu caso é sério, porque pode virar até um tubo de Jones, às vezes, né? Então, eu prefiro esperar uns 3, 4 meses no mínimo para reoperar, para dar tempo daquela inflamação naquela região. 6 meses é um número mágico para a gente, né? Então, se eu for pensar em tranquilidade, se o paciente tiver essa paciência, né? 6 meses, mas às vezes o paciente não é de São Paulo, precisa voltar, alguma coisa, 3 meses, 2. Menos que isso, acho que vai ter muita inflamação ainda lá no nariz, né? A pele recupera bem em 3 meses, mas... Kátia, você que é otorrino, o nariz, assim, a mucosa nasal, você dizer, essa mucosa tá boa para reoperar, quanto tempo? Para a gente é esse número mágico aí, 6 meses. 6 meses, né? 6 meses. E só completando, que eu acho que eu não falei, você perguntou sobre como é que a gente conduz esse nariz, né? Se tem rinite, se tem alguma coisa, a gente usa o corticoide intranasal, justamente para melhorar esse processo de resposta da mucosa. E há casos de rinite tão severas que a gente usa o Montelukast, que é um antileucotrieno oral, assim, tudo que eu puder usar de melhor para rinite, eu acho que vale a pena e a gente vê o resultado, né, Cecília? Quando a gente cuida desse nariz, a gente vê que é o que a doutora Simone falou. Já é uma vantagem para aquilo ali dar certo, porque o nariz está sendo sangra cuidado. menos a cirurgia. E eu costumo também, exatamente, preparar esse nariz para ser operado também, né? E eu tinha até uma pergunta em relação, eu vi que você falou que operou uma quente aí, né, numa dacrocistite aguda. A gente sempre espera e acha que é melhor quando está resolvido, né, Cecília? Assim, a nossa experiência. Era até né? uma dúvida que a gente queria. Teve uns Essa casos paciente, ruins, porque operou não no meio do processo, mas a gente operou bem próximo e não foi tão legal, não foi bom o resultado. Não, o ideal é assim, DACRA aguda é tratar e operar depois de no mínimo uns 30 dias, uns 15, 30 dias. Só que tem paciente que começa a entrar numa agudização atrás da outra. Essa menina, ela teve 2 internações, ela veio para mim, ela teve alta do hospital e veio para mim em agudização. E ela já tinha um histórico então ela teve 2 agudizações em menos de um mês. E ela tinha uma sinusite super importante, uma sinusite etimoidal, então foi feito acesso também transnasal ali do seio etimoidal dela, então ela era um caso mais latente ao tratamento, então por isso que a gente entrou aguda. E tem os idosos, em hospital escola tem uns que a gente não sai, a gente já entra com antibiótico atrás do outro e não sai, então... Agora eu vou dizer, não é tão bom, mas boa parte deles resolve, né? Assim, então eu acho que esses que não saem da agudização, você tem que tentar criar coragem, vai sangrar um monte, vai preparado e opera, não deixe de operar, por exemplo, hospital escola. Se o paciente perder aquela vaga porque chegou em agudização, que isso é super frequente, ele foi marcado há 3 meses, deu agudização no dia da cirurgia. Nós estamos em outubro. Se eu suspender a cirurgia hoje, não tem mais vaga para esse ano. Aí vai vencer o pré-anestésico dele. Aí ele vai vir em janeiro, não vai ter vaga ainda, não vai ter... Esse paciente fica rodando com DACRA aguda pelo mundo. Eu opero, eu ensino os meninos a operarem DACRA aguda. Não é que é minha conduta em fazer isso, mas não ter medo se tiver que fazer. Entendeu? Entendi. Perfeito. Perfeito. Tem uma última pergunta falando sobre o tubo de Pirex, mas ele atualmente realmente está sem Anvisa, né, doutora Simone?
Sim, o tubo de Pirex está sem avisa, né? Então, o que acontece é assim, às vezes a gente precisa usar, e o paciente, a gente traz de fora, e o paciente sabendo, é aí que entra a relação médica-paciente, do paciente entender que isso é padrão no mundo, que você está com uma coisa que tem FDA, né, dentro da sua bolsa, se ele aceita ou não usar, né? Então, tu tem que ser muito claro com o paciente, mas assim, realmente eu estou fazendo um a cada 4 meses, um a cada 6 meses, né? Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular fez um levantamento que muitos de vocês devem ter respondido, perguntando quantos tubos usavam, etc., para ver o mercado com a finalidade de passar isso tanto para a vigilância sanitária quanto para os importadores, que a gente não pode ficar sem esse material aqui. Com certeza. Eu acho que agora já está quase 9 horas. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, né, Cátia? Eu que agradeço pelo tempo de vocês. Né, foi, assim, maravilhoso, né? Que a gente possa, né, se encontrar pessoalmente. Sim. Vai ter o congresso também da sociedade, né? Isso. Presente, né, doutora Simone? Olha, sua presença aqui, a gente já teve a presença de Ivana, a presença de doutora Patrícia, que todos membros da sociedade estão ativos, estão fazendo com que a Sociedade Brasileira de Plástica Ocular ela avance ainda mais pela frente, conseguindo ainda mais pessoas para formar um grupo coeso e partindo para mais estudos, mais encontros. Foi ótimo, agradeço bastante a participação. Muito obrigada. Né, Kátia? Muito obrigada, doutora Simone, pela presença. Kátia. Foi riquíssimo, né, nosso encontro, essa partilha de experiência. Muito feliz em estar aqui e agradeço também ao Hope, a Fábio e a Cecília. Muito obrigada. Muito obrigada, meninos. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima, doutora Simone. E obrigada a Fábia, ao hospital, a Hope, ao nosso patrocínio com a Allergan, com a Latinofarma e com a Novartis. E, doutora Simone, que a gente se encontre nos próximos congressos para poder aí me ver pessoalmente. E, se Deus quiser, a pandemia está melhor para ali também poder lhe abraçar. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo.